Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 3 de novembro de 2021, o capítulo de hoje que iremos fazer o estudo é o 17, o item 11, Instruções dos Espíritos, cuidar do corpo e do espírito. O grupo de estudo de hoje está composto pelo Solano, pela Regina, pela Meire, pelo Jaime, pela Cleide, pelo Jalmar, pela Adriana e pelo Zé.
pelo Facebook também, a Irene. Irene, fique à vontade, caso queira entrar também pelo Google Meet, é só clicar no link acima. Boa noite também, João. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Posso fazer. Elevemos nossos pensamentos a Jesus com o objetivo de agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para estudar e refletir um pouco mais sobre o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer a ele e a todas as entidades superiores que estão certamente nos auxiliando para fazer com que esse trabalho aconteça, permitindo que a conexão funcione, permitindo que estejamos com saúde e com disposição para poder trabalhar nesse estudo, nessa data. E, acima de tudo, pela grande oportunidade de estarmos vivos hoje aqui e podendo dividir e aprendermos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, graças a Deus. Declaro abertos os trabalhos, com as bênçãos de Jesus, de Maria e de todos os espíritos e guias que aqui nos guardam dentro do trabalho do Evangelho. Eu posso fazer. Já marca. Não? Tudo bem? Não, tudo bem, eu faço. Não, é o Jalmar, eu levantei errado, me perdoe. Eu ia clicar no mudo e cliquei no botãozinho errado. Mil desculpas. Cuidar do corpo e do espírito. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares. Começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são disposto, é isso? E vigoroso. No meu texto aqui está SAI, sai, disposto e vigoroso. Bom, estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar-se
a segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam nesse caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensata uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma. Dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se martirização do corpo não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos, mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjuga-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Olha, eu sempre cuidei, acho que mais do corpo do que a média das pessoas, né? Embora eu tenha submetido esse cuidado a um aprendizado que normalmente causa algumas... A gente comete enganos, né? E causa algum sofrimento ao corpo. Eu sempre tive essa consciência de que se o corpo não estivesse são, a mente poderia sofrer. Normalmente o ditado é mens sana, corpore sano, né? Mas eu sentia que se eu não estivesse bem, tanto psicologicamente quanto fisicamente, um acarretaria sofrimento ao outro, né? Eu tenho hoje, através do Espiritismo, a ciência, uma certa luz, né, de que se a nossa mente ela atua de uma forma, pelo menos vibracional, mais alta, mais correta, ligada ao bem, no caminho evolutivo, o corpo ele vai se submeter a isso da melhor forma possível. Então, se nós tivermos que desencarnar antes ou num momento inesperado, qualquer coisa assim, não é por conta do
Não é por conta de a gente ter cuidado mal do corpo, sim porque estava nos nossos desígnios. E isso eu acho que não vai fazer diferença quando estivermos do outro lado. O que vai fazer diferença é o quanto a gente conseguiu evoluir espiritualmente. Basicamente é essa a reflexão. Terminou, Zelmar? Falou? Eu também vou falar bem pouquinho, porque a minha internet está indo, está voltando, tá, toda hora eu saio, porque deu problema, e o técnico ligou de novo. Quando diz corpo são, mente sã, né? Aí eu me lembrei que eu li em algum lugar que nós devemos cuidar do corpo com consciência, porque a consciência é que vai nos interrogar quando partirmos desse planeta. Quando eu digo consciente, cuidar do corpo consciente, aí eu pensei assim, quando você faz uma plástica porque o seu corpo está necessitando, você tem que manter esse corpo, né, bem saudável, porque é através do corpo, né, nós temos um espírito aqui. Mas não exageradamente. Temos que cuidar do corpo com discernimento. Precisar fazer uma cirurgia das varizes, porque você vai trazer benefício? Sim, eu já fiz. Por sinal, já fiz 2. Mas não por estética, não, eu nunca me preocupei. E, então, não é ruim, mas sim é saudável quando você vai fazer uma cirurgia para melhorar seu corpo. Você tem estrabismo, você vai fazer uma cirurgia ocular. Não é nesse sentido. Agora, a gente não pode exagerar. Fazer coisas que realmente modifiquem o nosso físico. E se fizermos isso, iremos responder quando daqui sairmos. Porque se você veio com essa estrutura, é para ser com essa estrutura. Falaram muito com Chico, né, para ele fazer uma cirurgia, né, ocular e outras coisas mais, e ele disse que não. Ele teria que ficar daquela forma. E não somente ele, outros também. Então, temos que cuidar do corpo, é óbvio, né? Porque também, se não cuidarmos, também iremos responder, né? Então, eu acho que é com consciência mesmo. A palavra-chave aí é realmente isso. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, enquanto aqui vivermos. É isso que nos leva a manter, né, nosso corpo saudável, né, tomar nossos remédios, que não é nada demais. Você tomar remédio do coração, para pressão, para isso e aquilo, não é. Justamente, você tem que fazer isso para que você viva até o tempo que você tem de viver. E não deixar de se medicar ou fazer o seu tratamento e você desencarnar, que aí vai ser um suicídio, né? Lá fala que se você não cuida e você vai antes do tempo, é um suicídio. Veja André Luiz, né? Não se cuidou, fumava, bebia, outras coisas mais. Quando chegou lá, foi suicida. Quando ele tomou consciência, ele ficou admirado. Mas eu não tirei minha própria vida. Eu caí, né? Desmaiei, como diz, e pouco da cadeira que ele estava na mesa fazendo a refeição.
E ele ficou assim, né? Muito assustado, porque ele disse assim, não, eu não cometi suicídio. Então foram explicar para ele que ele deixou de cuidar do corpo, então adoeceu, né? E chegou a desencarnar daquela forma. Então é isso. A frase de hoje é isso, é consciência, cuidar do corpo com, com todo carinho, com todo amor, né? É a nossa morada, né? Aqui na Terra. Então temos que realmente fazermos isso, cuidar da alimentação, como diz o Disseu, né? O Disseu fala que a gente tem que fazer exercício, tem que fazer caminhada, fazer ginástica, fazer isso e aquilo, mas é verdade, né? Para que possamos viver até esse nosso fluxo universal, né? Se esgotar na maneira natural. Só isso que eu tenho para dizer hoje, é muito pouquinho. Muito obrigada. Opa! Eu estava me lembrando daquele livro do Chico Xavier, O Nosso Lar, e o caso do André Luiz, quando ele se deu por conta, ele estava no umbral, e embora tenha sido uma pessoa boa, que não tenha feito mal para ninguém e tudo mais, e aí de repente aquele monte de espírito trevoso gritando para ele: suicida, suicida. Ele: mas eu não me matei, o que vocês estão falando? Assim que eu fiquei doente eu procurei o médico, em momento algum eu fui negligente com a minha doença. E aí ele foi entender, na verdade, que ele era suicida quando ele foi acolhido, e explicaram para ele que ele estava com o sistema digestório dele comprometido por conta do excesso de bebida e de cigarro também, que ele fez uso, e mesmo sendo médico e ciente de que isso fazia mal, né? E ele entrou para a espiritualidade como suicida, porque mesmo ciente de que certos comportamentos faziam mal, ele insistiu naquele comportamento e acabou desenvolvendo uma doença que o levou ao desencarne, né? E esse texto aqui, na verdade, ele assim, eu confesso que quanto mais eu estudo o Evangelho, eu fico assim embasbacado com a atualidade, porque a gente está lendo um texto do século XIX, né? E é um texto do século XIX que, em outras palavras, está dizendo: pessoal, olha, precisa fazer ginástica, precisa cuidar do corpo, precisa não adotar comportamentos que possam colocar a sua saúde em risco. Não é só. O texto ele não se limita a dizer para que a gente vá ao médico, né? Porque também tem gente que, além de tudo, se recusa. Também fui ao médico, morreu. Né? Não, ele só foi ao médico porque ele estava passando mal. Mas se ele tivesse ido antes, ele teria talvez evitado o problema. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele é muito claro no sentido de que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Então, toda vez que por preguiça eu não vou fazer ginástica, eu estou castigando o meu corpo por falta que o meu livre-arbítrio está induzindo a cometer. Porque a preguiça é uma falta, né? É um vício, né? Uma falha, né? De caráter, por assim dizer. E isso gera consequências, né?
É triste isso. Eu vejo isso muito em mim, né? Não vou apontar o dedo para ninguém. E no sentido oposto, o meu pai, que tem 82 anos de idade, que caminha 9 quilômetros todos os dias há muitos anos, e o homem não pega nem gripe, né? E tem uma saúde de ferro. Minha mãezinha, tadinha, ela já não gostava de caminhar, já foi embora, já desembarcou deste mundo. E a gente vê que realmente, dentro de toda a lógica, né, a gente percebe a lógica que existe dentro do Evangelho, né, e de toda a filosofia espírita. E a gente está deixando de agir com caridade quando a gente maltrata o corpo da gente, porque o instrumento para que a gente possa fazer caridade neste mundo, o pressuposto para que a gente possa fazer alguma coisa de forma mais direta neste mundo é a gente gozar de boa saúde. E corrijam-me se eu estiver enganado, mas todos os que estão aqui possuem discernimento, possuem olhos que enxergam, ouvidos que ouvem, pernas que andam, vieram a este mundo e foram agraciados com corpos perfeitos, né, funcionais, com todas as potencialidades, e claro, cada um seguiu o seu caminho, um fez um curso disso, outro seguiu outro caminho, mas todos nós temos todos os 5 sentidos funcionando, né? E quanta gente que está na mesma idade da gente, ou até mais novo que a gente, que está aí com tanta doença grave, né? Tem né? Uma doença aí que a pessoa, acho que matou um humorista lá da Globo, esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele, que era da TV Pirata, lá, que fazia o TV Macho. Né? O cara super divertido, tava lá terminando uma cadeira de rodas sem conseguir. Ele se comunicava piscando, né? E a gente aqui com toda a saúde, com tudo, e de repente a gente negligenciando o próprio corpo, e pode acabar isso causando um derrame. Desculpa, a gente não, eu vou falar de mim, não falo de ninguém mais. E podendo ter aí um derrame, podendo ter um infarto antes do tempo, né? E de repente a gente abre o Evangelho e tem essa recomendação que os médicos fazem para a gente, e muitas das vezes a gente não leva a sério. Realmente, a gente vê a sabedoria da terceira revelação, e para mim cada encontro desse é de uma riqueza sem precedente. Mas é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de comentar. Muito obrigado. Então, refletindo sobre o tema de hoje, sobre o que vocês falaram, tem uma parte aqui que eu gostaria também de colocar, né? É importante que a gente cuide do corpo, como a gente vê aqui, como esse espírito trouxe hoje pra gente, né? Mas sem os excessos, como a Cleide falou. Porque a gente está numa época de muitos excessos, então a gente vê pessoas, por exemplo, que são viciadas em academia, pessoas que são viciadas em cirurgias plásticas, né? E isso daí já é algo que é excessivo, né? E o cuidado que ele está falando aqui é o cuidado da gente ser sempre asseado, da gente fazer, claro, os exercícios, como o Jaime falou, mas de forma saudável, uma alimentação regrada, evitar excesso de alimento, né? E tudo aquilo que a gente, lá no fundinho, né, da gente, a gente sabe que é o certo, né? Que ao longo da vida a gente vai aprendendo. E tem uma coisa interessante aqui que ele fala, ele divide bem, ele fala dos ascetas, ele fala dos materialistas e fala dos indiferentes. Então, quando você procura no dicionário o que são os ascetas, são aqueles que maceravam o corpo, né? Se machucavam, que achavam que assim ia chegar na perfeição espiritual.
No caso que ele se refere aqui aos materialistas, ele fala em relação àquele que não acredita em nada, ou seja, ele acaba diminuindo, como ele mesmo diz aqui, a alma só colocando em evidência a parte material. E quando ele fala dos indiferentes, eu achei interessante um texto aqui, ele fala que fervilha a multidão dos indiferentes. Quando ele diz, ao meu ponto de vista, fervilha a multidão dos indiferentes, é que a maioria está, né, ou pelo menos pareceu para mim, que a maioria está nesse modo indiferente. Falei, puxa, mas vamos refletir sobre o que ele está falando, né? Aí ele fala assim, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Tibieza é fraqueza, né? E quando ele fala gozam com parcimônia, também é com medida. Mas me lembrou muito aquela passagem lá do Apocalipse, quando a gente aprende sobre, sabe, mornos, os quentes e os frios. Quem são os frios, quem são os quentes e quem são os mornos. Né? E Jesus até, né, ele coloca aqui uma passagem, até separei para a gente dar uma lida, que está lá assim em Apocalipse. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Claro, a gente precisa, vamos dizer assim, trazer para o nosso dia a dia, né? O que é esse diferente, né? É aquele que sabe, vive assim como, pelo menos na minha reflexão, deixa a vida me levar, né? Igual aquela música, vida leva eu, sabe? Assim. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, aí, da nossa reflexão, né, do cuidado com o corpo, assim como o cuidado com o espírito. Buscar um equilíbrio de uma forma que a gente não, vamos dizer assim, um equilíbrio, igual eu li também num artigo que ele chama de neutralidade dinâmica. Não é passiva, não é aquela parada esperando que caia do céu. Ai, Deus, eu preciso, sabe, fazer aquele pedido impossível, que sabe que a gente precisa agir para melhorar, como o Jaime falou, quer se curar, mas vai no médico somente quando está lá, né? No final, vou tentar salvar o que não salvou a vida inteira, sabe? Então, essa neutralidade dinâmica é quando a gente busca esse equilíbrio, é uma ética de comportamento, algo de equilíbrio, né? E mente, né, e espírito. A gente vai ter nossos problemas, a gente sabe que ainda as doenças fazem parte, as enfermidades, claro, mas a gente não pode esquecer que tem muitas que a gente pode evitar. E aquelas que a gente tem que conviver, a gente já tem meios, já tem muitas coisas que nos auxiliam, né, para que a gente tenha uma vida equilibrada. Seja um remédio, seja uma cirurgia, seja, sabe? Então, que a gente busque sempre esse equilíbrio dinâmico. Então, é isso que eu gostaria de falar, né? Então, é a reforma íntima e também o equilíbrio do corpo são. Né? Obrigada. Boa noite a todo mundo. Cheguei atrasada hoje. Opa. Hoje esse tema realmente é muito interessante. Aí eu estava vendo, né, a Cleide preocupada o tempo inteiro que precisa fazer a cirurgia, precisa fazer isso, fazer aquilo, né, como se fosse, se eu não fizer, acontece isso, acontece aquilo. Mas aí o corpo, ele realmente, ele é o condutor do nosso espírito. Então, como o Jaime realmente lembrou, né, eu tinha até pego nesse pedaço aqui, em que amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Então, quantas pessoas desencarnam fora de idade por causa dos vícios? Ou então levam a vida inteira comportadinhos, vive 50, 40, 50, 60 anos, desencarna, aí assim, nossa, você vê, o cara não tinha vício nenhum, né? Não tinha vício nenhum e desencarnou assim, né?
Mas por quê? Por quê? Nós estamos vendo só a vida presente, o que ele carregou da vida passada, né? Ou então a pessoa nunca fumou, nunca fez isso, olha, e desencanou de câncer. Mas por quê? Porque tudo que a gente faz está no nosso perispírito. Então, se não é nessa vida, é na vida, né, na próxima, e nós vamos resgatando uma coisa de cada vez. Então, quando nós abusamos realmente do nosso corpo, respondemos por isso. Quantas pessoas, por vaidade, por excesso de vaidade, que todo excesso é vício, para baixo ou para cima não deixa de ser um vício, e a pessoa vai lá para tirar uma gordurinha aqui a colar, já está magra, vai lá e tira. E quantas não voltam da sala de cirurgia? Né? Então, uma preocupação com o corpo para o outro ver. E como é que anda a alma dessa criatura? Quer dizer, essas pessoas, ou muitos de nós que descuidamos do corpo, é porque não preocupamos, não ligamos não temos essa ligação que a matéria, ela só conduz um espírito que ele que vai continuar vivendo. Então, nós levamos tudo isso para uma outra vida para corrigirmos, porque Deus nos dá condição para ter o necessário. Todo excesso não deixa de ser um crime diante aos olhos de Deus, né? Então, aqueles que querem chegar mais próximo acham que, igual a Regina falou, judiando com o seu corpo, acham que, né, dos castigos. Os padres eles não faziam pegar aquelas... Cada vez que pecava, que pensava numa mulher, ou pensava em sexo, achava que tinha que ir lá e judiar do corpo, né, como castigo. Não, se faz parte da sua natureza, por que você está se sacrificando a esse ponto? Isso também já é questionado, inclusive, nas igrejas. Hoje a gente vê muito que não existe o celibato, né? Antigamente os pais eram casados, tinham família e tudo, porque faz parte. Não é porque você serve a Deus que você tem que sacrificar o seu corpo de uma coisa que a natureza pede. E ele existe porque nós trazemos corpo, o que é da carne, carne, o que é do espírito, é do espírito. E para o espírito vir, ele não precisa de um corpo. E nós, como seres humanos, também, isso faz parte da nossa vida. Se abusa dele, responde. Se não usa para se sacrificar, achar que isso satisfaz a Deus, nós estamos lutando contra a natureza. E todos aqueles que vêm como missionários não preocupam com esse tipo de comportamento mais. Então, nós somos os homens e mulheres medianos, nós estamos aqui, somos os co-criadores. Portanto, nós temos obrigação de estar fazendo esse papel de pai, de mãe, de trazer, né? E essa troca de energia também, tudo isso faz parte da nossa natureza. E quando nós fazemos isso, alimentamos decentemente, temos hora correta de dormir, nós vivemos muito mais. A ciência já provou quando nós temos o horário lunar, né, solar, energia solar e a energia lunar. Então, aqueles profissionais noturnos ou aquelas pessoas que adoram a noite, eles vivem muito menos porque não faz essa troca. Né? Não faz essa compensação da energia solar e a energia lunar, porque tem um horário. Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual, mas com cuidado com o corpo, porque nós precisamos desse corpo para levar o espírito até onde programamos. Eu programei para viver 80 anos. Hoje eu mesmo estava pensando nisso. Se a pessoa leva uma vida na lei de Deus, uma vida regrada, uma vida da natureza, ela vive muito tempo mesmo, né? Vive 60, 70, 80, 100 anos. Agora, se vamos viver capengando, porque a medicina também nos ajuda a isso, vamos responder por isso. Eu estou vivendo, mas a trancos e barrancos, porque eu preciso de medicação para isso, medicação para aquilo, né? Vivo com dor de cabeça. Por que eu vivo com dor de cabeça? Essa é a sequência que Deus me colocou para que eu tivesse essas dores, ou fui eu quem provoquei? O que eu ando alimentando que me provoca esse desequilíbrio?
né? Tem pessoas que vivem às custas de droga a vida inteira, já chama droga por isso, né? E se automedicam o tempo inteiro. Então, nós temos que questionar. Espera, eu preciso do corpo, mas preciso cuidar dele para ter um espírito, o corpo são, a mente sã, porque a mente também nos adoece, né? Então, a gente precisa realmente ter essa noção, esse equilíbrio que o Jaime falou. Já somos espíritos conscientes e temos o nosso livre-arbítrio. Agora, o meu livre-arbítrio, ele pode me fazer o bem ou fazer o mal. Agora, se eu estou fazendo mal para mim, eu vou responder por isso, né? Ou por cegueira, igual o André Luiz, né? Bebia, ia para as noitadas, mas para ele era uma rotina normal. Só que quando desencarnou, estava lá, né? Com o problema. Por quê? Por causa da bebida, por causa dos excessos? Então, mas não tem problema nenhum, eu bebo socialmente. Quantas vezes você encontra com um amigo, vão ali no boteco? Isso é socialmente, né? E o seu organismo está respondendo aquilo que você. Então, nós precisamos realmente pensar o que é cuidar do corpo para eu conduzir o meu espírito até onde eu programei na reencarnação, para depois eu não ficar perdida no plano espiritual. Mas eu fiz tudo também, eu ia à festa, mas tão poucas vezes. Ninguém pode viver só no mundo espiritual, mas também não pode viver só no mundo material. Então, é preciso do equilíbrio mesmo, entre o corpo e a mente. Então, eu achei muito legal hoje o assunto de hoje, apesar de ter chegado atrasadinha. Obrigada. Não, Zé, obrigada. Eu não vou falar, não. Tá, faço assim. Bom, eu acho que a Graça já falou quase tudo, né? Eu acho que, eu acho que eu vou por um outro caminho. Você tende a. Quando você leva 9 meses para nascer, né? Aí, depois desses 9 meses, você leva mais um ano para aprender a andar, a falar, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim. Nós temos 4 corpos: físico, mental, emocional e espiritual. Então, eu acho que quando a gente tem que manter esses 4 corpos em equilíbrio, alinhados. E eu acho que a gente só vai aprender a lidar com todos esses corpos através do físico. Quando você aprende a cuidar do seu corpo, você começa também, aprende a cuidar do seu corpo, aí depois você vai passar para cuidar dos problemas da tua mente, e depois do teu emocional, você vai procurar, às vezes, um psicólogo, um terapeuta, ou vai através de meditação, ou vai através de buscas para que você possa manter a sua sanidade, o seu desenvolvimento e a sua evolução. Então, eu acho que, como uma criança que aprende a andar, a gente, para ter um comprometimento espiritual na nossa vida e procurar ter bons comportamentos, ter uma visão mais elaborada do certo e do errado, a gente começa a aprender tudo isso através do nosso corpo. O que é certo para o seu corpo? O que é errado para o seu corpo? O que eu posso fazer? Se eu pegar uma faca
e me cortar, vai sair sangue. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso me mutilar porque eu estou com um problema emocional na minha vida. Eu tenho que procurar uma psicóloga, uma terapeuta, para poder resolver o meu problema, para que eu não me corte novamente. Mas foi através do meu corpo físico que eu fui aprender a cuidar do meu corpo emocional. Os remédios, às vezes, são necessários, porque às vezes a gente encarna com deficiências bioquímica, biologias, eletromagnéticos, que nós somos uma máquina perfeita. Mas às vezes, porque eu já descuidei em vidas anteriores do meu corpo, eu nasço com problema de dor de cabeça, por exemplo, né? E aí, através do minha dor de cabeça, eu vou procurar manter meu corpo sadio para que eu possa entender o que está acontecendo comigo. Às vezes foi um desequilíbrio através de muitos remédios, sei. Então, eu acho que eu penso assim, o ser humano começa a aprender a ter cuidado com a sua própria vida através do seu corpo físico. Para mim, o texto está mais voltado para isso, que é nosso corpo físico é a nossa primeira idade, é a nossa infância. A gente tem que saber respeitá-lo para poder respeitar os outros corpos que a gente tem. Obrigada. Bem rapidinho aqui, que eu não tenho muito o que falar, pessoal. Falaram tudo já. Caramba, o que eu vou falar agora aqui? Nossa Senhora. A única coisa que eu vejo aqui é que lá no Anjo Ismael, né, tem uma frase lá na parede que está escrito assim, que mais ou menos que o maior desafio de todos é vencer a mim mesmo, né? É vencer os meus vícios e os meus defeitos. E depende só de mim isso, né? E esse espírito aqui, ele ainda diz, né, dobrando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, e a gente tem que achar esse meio termo. Esse nosso sofrimento, talvez, seja porque nós somos muito orgulhosos e muito egoístas. E para eu ser uma pessoa, para trabalhar mesmo, para fazer a caridade, ou para eu trabalhar numa casa espírita, como falando aqui da parte do espiritismo, dentro de uma câmara, ou, né, aplicando os passes, etc., eu tenho que estar bem espiritualmente, é claro, e fisicamente. Como é que eu vou ajudar o irmão se eu não estiver bem? A gente já parou isso para pensar, né? Como é que eu vou ajudar o irmão que está necessitado, ou até mesmo numa entrevista? Como é que eu vou fazer uma entrevista de uma pessoa se eu não estou bem comigo mesmo? Como é que eu vou fazer uma assistência para essa pessoa? Eu vou estar enganando a pessoa, entendeu? E o Espiritismo nos mostra isso, né? Que a gente tem que achar esse meio termo. E quando nós estivermos com problema, pedirmos ajuda. E o equilíbrio, né, é através da onde o resultado do equilíbrio, que é através desses nossos bate-papos aqui, que até o Jaime falou aí, né? É através dos estudos, né? E isso é salutar, através das boas obras aqui, né? E através dos exemplos, né, pessoal? Quando Jesus disse
aí alguns podem até discordar, mas assim, quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, uma delas talvez seja o nosso corpo, né? Talvez seja o nosso corpo, e a gente talvez nem tenha parado para pensar, né? O amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo, né? Talvez o mais próximo sejamos nós mesmos, né? E nós, sem aquele amor egoísta, mas sabe que nós nos amamos ao ponto mesmo de cuidar mesmo do nosso corpo e do nosso espírito para ajudar o irmão, né? Se a gente vai fazer um trabalho de caridade, eu tenho que estar bem comigo mesmo para eu poder ajudar aquele irmão, né? Que nem lá no avião, né? A aeromoça não fala assim, a hora que cair as máscaras aqui, você pega a máscara primeiro, né? Primeiro coloca em você e depois coloca na outra pessoa. Então, a gente tem que ajudar a gente, né? E às vezes, pelo nosso orgulho, a gente acaba não ajudando a gente. Depois eu me ajudo, né? É o que aconteceu aí, talvez, com André Luiz, ou com tantas outras pessoas, ou comigo mesmo, né? Que às vezes a gente deixa para amanhã, né? Amanhã tem uma consulta. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu tinha uma consulta médica e não fui na consulta médica porque eu tinha que estar trabalhando. Quantas vezes eu perdi a consulta por causa do trabalho? Né? E o médico, aí a gente vai no médico, o médico dá um puxão de orelha na gente, né? Mas a gente faz isso, né? Aí a gente fica pensando, né? Então a gente tem que cuidar da gente. Então, e esses estudos aqui, de novo, né, que não foi falado aqui, lá no século XIX, mas é muito atual isso aqui. Afinal de contas, o que Jesus fala para nós são coisas atuais, né? E os espíritos também. Bem rapidamente eu queria falar, só para deixar essas palavrinhas aqui, talvez para abrir os nossos olhos mesmo, né? Esse equilíbrio que nem fala no texto, e cabe a gente encontrar entre o corpo, né, o corpo físico, né, e aí o nosso lado espiritual, o nosso lado moral, né, o lado material e o lado espiritual. Os dois têm que caminhar em harmonia, pessoal. É isso. Obrigado, Solano. Bom, vou ser breve também, para a gente não passar da hora. Agradecendo que o estudo hoje foi muito rico. Gostei muito de todos os posicionamentos, as abordagens, cada um tratou sobre o tema de hoje. E eu gostaria só de fazer acrescentar algo, que é o seguinte, do cuidado com o corpo, né? Que a gente, dentro do meio espírita, a gente aprende que através da escola de aprendizes e de todas as palestras, que é essencial para a nossa evolução, a nossa reforma íntima, né? A gente cuidar do nosso espírito, das nossas atitudes, e o veículo que nós temos hoje, pelo estágio atual evolutivo nosso, é o nosso corpo físico. Tudo aquilo que a gente herdou, as nossas limitações, ou todos os nossos recursos que temos hoje, como foi falado, visão, olfato e tantos outros, vem de uma história de passados, de várias reencarnações. E todo o excesso que nós fazemos hoje, fizemos no passado, vão ser corrigidos durante as existências subsequentes. Então é essencial que a gente procure sempre, junto com a nossa reforma íntima, cuidar desse nosso veículo, desse nosso material que foi emprestado por Deus, que a gente possa sermos alunos bons aqui na Terra, que a gente possa sempre agir sempre da melhor forma possível, não só moralmente, mas também fisicamente, tomando sempre cuidados com os excessos, como foi falado, com a falta de exercício ou com o excesso de exercício, e com excesso de vaidade
com a falta total de vaidade, com outra também que outro dia eu escutei que eu achei muito interessante, que é essencial para a gente, que vem dos nossos instintos animais ainda do passado bem distante, né? Que ainda quando a gente ainda era totalmente, como que chama? Esqueci agora aquela palavra, quando a gente reage muito rápido, instinto, muito instinto. Mas o instinto ainda é essencial, porque é o que preserva a nossa vida, né? Um exemplo disso, vi numa série que a gente está vendo na televisão. A pessoa era o rei da montanha-russa, adorava a montanha-russa. Aí ele foi com o filho lá todo animadão, né? Chegou na montanha-russa, ele ficou apavorado, ele começou a ter um monte de reações, o corpo dele estava tendo reações que ele não teve antes, ele ficou desesperado. E isso é o envelhecer nosso, né? A gente vai ficando mais, vai tendo uma idade maior, a gente parece que passa a ter um cuidado a mais com a vida, né? Parece que deixa de ter, não vou falar que a gente passa a ser mais medrosos, mas que a gente começa a pesar mais aquilo que realmente é importante para a gente, e quando a gente está fazendo alguma coisa que antes era tão importante, a gente vê que não é tão importante mais, e que ao mesmo tempo é arriscado, né? Então, se a gente pensar nessa história da montanha-russa, é por isso que eu estou falando dela agora, todas as vezes que a gente estiver indo por esse caminho de algo que a gente sabe que não é tão bom para a gente pensar, opa, tá chegando, a gente já é mais maduro, então a gente tem que pensar duas vezes antes da gente pôr um álcool na boca, por exemplo, ou a gente tomar alguma atitude que a gente sabe que pode causar um dano, né? Não só para a gente, mas para o próximo também, né? Como foi falado mesmo, convidar um amigo para ir num bar, será que é amigo mesmo? Né? Se fosse amigo, ia ir lá na sua casa, ia bater um papo, né? Bom, sei lá. São formas de ver diferentes. A gente também não deve julgar, a gente não pode julgar, mas a gente é responsável pela nossa vida, a nossa consciência, que cada vez mais se expande, e a gente vai ser cobrado pela nossa consciência, ela que irá nos cobrar quando chegar o momento da nossa partida. Então acho que era isso que tinha para falar mais. Alguém gostaria de fazer mais algum breve comentário, porque já passamos da hora, podemos finalizar? Sim. Solano, você pode fazer a prece hoje, Solano, de encerramento? Obrigado. Faço sim. Pessoal, depois desse nosso bate-papo aqui bem salutar, vamos fazer agora as nossas vibrações, juntamente com a fluidificação das águas, pedindo para aqueles irmãos que puderem colocar um copo d'água, uma garrafinha perto de vocês, para que a espiritualidade possa colocar ali o remédio necessário, fluidificando as águas de acordo com a enfermidade de cada irmão. Pedimos também àqueles que puderem fechar os olhos, vamos fechando, para que possamos nos concentrar em coisas boas e vibrar. Vibrar é emitir os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos de paz, de amor, de prosperidade, de alegria, vibrando sempre em nome e em pensamento do nosso querido e amado Mestre Jesus, o nosso Divino Mestre e Salvador. Vibremos pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, vibremos também pelos dirigentes de todas as nações, vibremos pelo nosso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos, pelos nossos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos irmãos que encontram-se presos, cumprindo a lei dos homens,
pelos viciosos, pelos irmãos que estão decaídos, pelos trabalhadores da seara do bem. Vibremos também pelas criancinhas, pelos jovens, pelos nossos queridos velhinhos. Vibremos pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos irmãos necessitados de um trabalho. Vibremos pelo nosso trabalho, pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho. Vibremos pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. E vibrar e agradecer ao irmão Estevão, ao irmão Rodolfo, ao nosso querido Anjo Ismael, esses trabalhadores laboriosos na causa do Mestre Jesus, que não medem esforços para ajudar o próximo, independente de quem seja. Também agradecemos a nossa querida mãezinha querida, nossa mãe Maria, Maria de tantos nomes para nós, Maria Aparecida. Também agradecemos a Jesus, que é o nosso divino Mestre e Salvador, e a Deus, esse Deus único, causa primeira de todas as coisas. E assim, ó Pai, pedimos a permissão para vibrarmos por aqueles irmãos que estamos pensando nesse momento. E também, humildemente, pedimos a permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos ainda tão pequenininhas, caminhando para a seara do bem, com uma vontade imensa de seguir os passos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Prece das Fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece
quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.